Estamos começando mais um Entre Aspas com o Ronaldo Castilho, que vai ao ar todas as quintas-feiras. Só que, excepcionalmente, essa semana nós vamos entrar às sextas-feiras, às 19h30, na TV Metropolitana de Piracicaba, nos canais do YouTube e também do Facebook. E hoje eu recebo o deputado estadual Luiz Cláudio Marcolino. Prazer recebê-lo, deputado. Eu que agradeço aqui a oportunidade de poder estar conversando com vocês no dia de hoje. Deputado, quais são as suas principais bandeiras na Alesp, na Assembleia Legislativa? Então, hoje a gente tem desenvolvido um trabalho importante, né, na área de desenvolvimento regional, né, inclusive Piracicaba, né, tem sido para a gente uma das regiões importantes desse trabalho. Nós temos hoje 5 regiões metropolitanas no estado de São Paulo, algumas foram regulamentadas e outras não. Então, Piracicaba, né, foi aprovada a região metropolitana, mas ainda não tinha sido regulamentada. Então, nós já fizemos uma audiência pública, né, o ano passado, da região metropolitana de Piracicaba, né, para colocar Piracicaba e a região na rota do desenvolvimento. Então, o desenvolvimento é uma bandeira importante para a gente. Né, a parte da saúde, hoje estou na comissão, né, de saúde da Assembleia Legislativa, tem acompanhado, né, vários debates no estado de São Paulo, ajudando não só a estruturar alguns hospitais regionais, discutindo algumas especialidades que têm que ser, né, aperfeiçoadas no nosso estado, melhorar, né, o sistema CROSS, que é o sistema hoje, né, de regulador que garante o atendimento à população no estado. Hoje está deficiente, mas tem trabalhado para regionalizar essa parte da saúde. Estou na frente parlamentar que discute a pesca artesanal e aquicultura, então não só, né, no litoral, no continente, mas inclusive também aqui no Rio Piracicaba, quando teve o problema da mortalidade dos peixes, a gente acompanhou, fizemos reunião, né, junto ao governo do estado de São Paulo, né, a Superintendência da Pesca também no estado de São Paulo, que é ligado ao governo federal. Tem hoje um trabalho voltado, né, uma frente parlamentar que discute tecnologia, inovação e inclusão, pensando que nós vamos ter grandes alterações, né, no mercado de trabalho para o futuro, que dialoga também com o setor empresarial. A gente tem essa frente parlamentar para discutir não só a nossa tecnologia, mas discutir a inclusão, seja no setor público, seja no setor privado. Então, é uma das bandeiras que a gente tem atuado lá na Assembleia. Qual o projeto de lei de sua autoria que teve mais impacto no estado de São Paulo? Então, nós estamos com 2 projetos que, na minha avaliação, que teve mais impacto. Um é o pagamento de serviço ambiental. Né? Hoje nós temos uma lei federal que garante a todos os trabalhadores que atuam na área da reciclagem, inclusive o pescador, né, também no estado de São Paulo, quando você vai para os rios, quando você recolhe aquele material reciclado, ou você trabalha numa cooperativa, né, hoje você só trabalha pelo que você reciclou. Então, você não tem um valor mínimo. Então, nós temos um projeto para garantir, né, uma renda básica para todos os catadores, né, no estado de São Paulo, que a gente fala que é o pagamento de serviço ambiental. Um outro projeto que nós estamos trabalhando, que ele é importante também, esses 2 foram aprovados na Assembleia Legislativa, né, foi vetado pelo governo do Brasil para derrubar o veto, que é a lei anticalote. O que seria essa lei anticalote? Quando uma empresa ela ganha uma licitação, ela tem que executar aquela obra durante um período que foi estabelecido e ela recebe pela execução do processo. Só que algumas empresas, às vezes, né, colocam um preço menor, ganham a licitação. Depois que ela ganhou a licitação, ela não consegue executar a obra e acaba parando no meio do caminho. E muitas vezes o trabalhador e a trabalhadora acaba perdendo os seus direitos trabalhistas. A empresa não paga, então eu tenho um projeto excelente calote que garante que o valor da licitação que foi acertada, né, entre a empresa prestadora de serviço e a estrutura do governo do estado, seja uma empresa, seja uma autarquia ou as secretarias do estado, ou a Metrô, CPTM, né, as estruturas que tem a Sabesp, as empresas de energia, né, passou pelo processo de licitação. Né, a empresa deixou de prestar o serviço, ela tem que garantir pagamento do trabalhador. Como é que ele garante? Um fundo que é recolhido mensalmente, aquele valor que é do direito do trabalhador, no caso de uma rescisão, né, trabalhista. Então, essa lei nós aprovamos também, que eu avalio que é 2 leis importantes que ajudam no Estado como um todo. Deputado, eu vi que o senhor foi na Câmara de Vereadores hoje e lá teve algo sobre as mudanças climáticas. Quais são as políticas públicas que o senhor defende na questão das mudanças climáticas? Nós estamos trabalhando, vamos pegar a questão do Estado, né, algo que impacta diretamente. Nós temos hoje, boa parte das escolas estaduais, também muitas municipais, não estão climatizadas. E a gente sabe que o impacto dessa mudança climática que tem acaba impactando, né, muitas escolas, né, suspendem as aulas, né, em virtude de não conseguir o professor dar aula durante o período de calor excessivo. Então, essa é uma alteração que tem que ser feita rapidamente no setor público. A mesma coisa no transporte. Né? Hoje você ainda tem muitos ônibus que não têm ar-condicionado. Então, eu estou olhando essas 2 medidas, pensando no trabalhador e na trabalhadora,
né, seja o educador, seja o pessoal que está no transporte coletivo, que, no mínimo, pensando nessa mudança climática, algo de forma imediata que impacta a vida do trabalhador, é criar a condição mínima do seu trabalho. E também nós temos que pensar um novo modelo, né, de planejamento nos municípios, né, de você melhorar a parte do saneamento básico, de você criar um processo de reflorestamento em algumas áreas. Nós temos nas cidades muitas áreas de calor. Né? Como é que aquelas áreas de calor, quando você compara todas as cidades que tem hoje no estado de São Paulo, mesmo aqui em Piracicaba, nós temos áreas de calor aqui. Então, em alguns lugares, a temperatura é maior. Então, nesses lugares, tem que ter um planejamento, parte do poder público, para fazer um reflorestamento, né, para fazer um processo mínimo de cobertura vegetal, para garantir que diminua também esse calor excessivo nas cidades. Outro é o próprio tratamento da questão da água. Hoje você tem muitas empresas que acabam jogando, né, resíduos, né, poluentes, né, dentro dos afluentes, dentro dos rios, né, no estado de São Paulo. Inclusive, aqui em Piracicaba, nós tivemos agora, né, um crime ambiental que aconteceu há poucos meses atrás. Então, essas questões têm que ser controladas pela CETESB. Então, tem que ter um rigor maior de fiscalização da CETESB, que isso também ajuda, né, no impacto também da questão da crise climática. Então, estamos discutindo algumas ações, né, junto ao Poder Público Municipal, né, e essa frente parlamentar que foi, né, instalada hoje aqui na Câmara Municipal de Piracicaba, a partir da vereadora Silvinha e a Rai também sempre presente acompanhando, né, um debate importante que nós estamos discutindo algo de médio prazo, né, que antigamente falava assim, crise climática é de longo prazo, hoje não, é de curtíssimo prazo. Temos que fazer algumas ações imediatas para que as pessoas que hoje, né, acabam trabalhando em áreas insalubres, né, tem que ter uma adequação mais rápida possível. E tem que pensar algumas medidas que, no médio e longo prazo, a gente começa a diminuir, né, esse impacto do clima que tem tido hoje, né, nas nossas cidades. E aí é um papel do poder público, mas também a população também tem que ajudar. Como o senhor falou um pouco de escola, como que o senhor vê a questão da educação pública no estado de São Paulo? Nós temos hoje um problema sério dentro da estrutura da educação, que o governo ainda não tem o seu modelo. Nós defendemos, no caso do governo brasileiro, do presidente Lula, que você tenha o ensino em tempo integral. Mas nós queremos um ensino em tempo integral, onde o aluno ele entra, né, de manhã, vai até o final do dia, mas que dentro desse ensino de tempo integral, né, ele possa ter ali uma estrutura de esporte, de lazer, né, de música, de entretenimento, né, combinado, né, com as questões pedagógicas. Então, hoje, quando o governo ele monta algumas escolas em tempo integral, não tem essa preocupação, né? Não tem uma alimentação de qualidade, né? Não tem intervalos entre a aula para você ter um mínimo de entrosamento entre os alunos. E quando você fala do ensino em tempo integral, ele tem que ter essa estruturação. E hoje o Estado de São Paulo está deixando a desejar no ensino em tempo integral. Ao mesmo tempo, o governo tenta, né, colocar uma escola cívica e militar, né, que quando vem com esse debate... Qual que é a sua opinião sobre, né, isso? Do jeito que foi montado, eu sou contra. Né? Eu não sou contra, por exemplo, um ensino militar. Então, as pessoas estão entrando dentro de uma estrutura, né, para ter como é que fala, uma aula, né, de estrutura militar, que você pode ter isso só porque o recurso, né, numa escola militar, o recurso vem da Secretaria de Segurança Pública. Quando você pensa uma escola cívico-militar do jeito que o governador propôs, esse recurso sai da Secretaria de Educação. Quer dizer, você vai retirar recurso, né, da educação, que ela já é precária no estado de São Paulo, para colocar dentro de um projeto que ele não foi analisado, ele não foi avaliado, né, de forma exitosa onde ele foi aplicado no Brasil afora. E quando o ex-presidente Bolsonaro tentou fazer isso no Brasil, né, no estado de São Paulo, foram pouquíssimas as escolas que se qualificou, né, para fazer. Então, teve uma avaliação muito negativa do MEC na época pela implementação deste projeto quando eles tentaram fazer. E tem mais um problema. Como é que você coloca dentro de uma escola, e o que eles vão colocar? Policiais aposentados. Né, você ia colocar policial aposentado para fazer o processo de controle, para fazer o processo administrativo, daqui a pouco eles queriam fazer a alteração pedagógica. Né? E quando a gente pensa no ensino, quando a gente pensa numa educação, né, nós queremos que as pessoas que estejam ali sejam bem qualificadas, sejam bem formadas, bem preparadas, porque são os nossos filhos, os nossos netos que estão indo para as escolas públicas, né, para estruturar ali o seu futuro. Né? E o seu futuro ele tem que ser feito por pessoas que estão preparadas e qualificadas para isso. E do jeito que o governo propôs a escola cívico-militar, não tinha essa preocupação pedagógica.
Não tinha essa preocupação, né, de fato, com o ensino, com a educação. Era mais um processo, nós vamos ter um problema de segurança na escola, então vamos botar o policial lá dentro. Não, tem a ronda escolar para isso. Né, tem o corpo educacional, tem, né, os pais que acompanham a dinâmica das escolas. Então, se você fizesse um processo de estruturação de rondas escolares, né, com acompanhamento do policiamento no entorno do colégio, esse problema, em tese, da segurança que o governador tentou colocar já seria resolvido. Então, nós defendemos que haja uma estruturação, né, um olhar, sim, né, para a educação. Nós queremos que tenha um ambiente saudável, queremos uma escola em tempo integral, mas essa não tem sido a preocupação do governador do Estado de São Paulo no nosso Estado. Como o senhor avalia as políticas ambientais do governo do Estado? Então, hoje, quando a gente olha também, mesmo a CETESB, a CETESB ela podia ter, né, um trabalho mais eficiente. Inclusive, vamos pegar aqui mesmo o caso de Piracicaba. Né, as próprias entidades ambientais aqui de Piracicaba já tinham identificado a empresa que tinha, né, gerado aquele crime ambiental. E a CETESB demorou um tempão, né, para dar o seu veredito em relação àquele crime ambiental. E o pessoal já fazia esse processo de acompanhamento, né, no Rio Piracicaba. A gente detectou rapidamente que foi um crime ambiental e a CETESB demorou um tempão para fazer esse levantamento. E a CETESB, hoje, ela não tem um corpo, né, como eu falo, de funcionários, né, amplo para poder fazer esse acompanhamento também. Né, são poucos hoje, são bons técnicos, são pessoas capacitadas, qualificadas, mas no número insuficiente para dar conta da demanda ambiental no Estado. Um outro problema, né, o governo do Estado ele privatizou a Sabesp. A hora que privatiza a Sabesp era uma empresa, né, pública, né, com capital misto, que tinha uma preocupação de fazer o saneamento básico no Estado. Né, e foi colocado pelo governador que até 2025 você teria 100% do saneamento básico no Estado. Né, isso é algo que já não acontecia, né, quando a empresa era pública. Sendo privada agora, vai ser mais difícil. Então, tinha que ter aqui no Estado de São Paulo uma preocupação de 100% de saneamento básico. Porque quando você não tem saneamento básico, para onde é que vai, né, os dejetos das famílias? Vai para dentro do rio. Aí você não consegue ter um rio, né, transitável, você não tem um rio que esteja poluído, você não consegue fazer um turismo no rio, você não consegue, né, ter uma pesca de qualidade. Então, você vai matando algumas cidades quando você não tem saneamento básico. Então, essa deveria ser uma prioridade do governo do Estado de São Paulo. A gente não tem visto nenhuma ação, né, nem no ano passado e nem esse ano, depois que a Sabesp foi privatizada, numa perspectiva de melhorar, né, o meio ambiente a partir do saneamento básico. E o saneamento básico ele tem um outro problema sério que acaba gerando com a população, que é o impacto na saúde. Todo dia a gente estava conversando com o professor, né, no Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto, e eu vi que tinha muitos jovens fazendo hemodiálise. E aí eu fui perguntar, mas, nossa, o pessoal tão jovem fazendo hemodiálise, falou, isso aqui é um problema de saneamento básico. Às vezes você não tem uma água tratada, né, uma água contaminada, que essa água contaminada faz com que jovens como esses aqui, né, acabam tendo que fazer hemodiálise, né, num tempo muito curto. Então, hoje, o saneamento básico ele é uma preocupação efetiva. Eu não tenho visto, por parte do governo do Estado, nenhuma ação efetiva, né, para melhorar a estrutura de saneamento básico. Quando a gente fala em saneamento básico, é água coletada, é água tratada, é o esgoto coletado e esgoto tratado. Então, nós não vimos mudanças, mesmo pós-privatização da Sabesp, né, nesse patamar. Então, falta hoje servidores na CETESB para fazer esse acompanhamento, né, falta, né, uma estrutura de saneamento básico no Estado, e nós estamos falando de regiões, vamos pegar a região do litoral norte, Ubatuba. Se você pegar a maioria das cidades lá, Ubatuba, Caraguá, São Sebastião, você não tem esgoto coletado e tratado. Mesmo aqui na nossa região, se pegar aqui na região de Campinas, por onde circula, você pode ver que não é 100% do esgoto, né, coletado e do esgoto tratado. E nós estamos falando de regiões turísticas, né, como Piracicaba e região, mesmo o circuito das águas, ou mesmo aqui a região de São Pedro. Se você pegar essa região, você pode ver que não são todas as cidades que têm 100%, né, de esgoto coletado e de esgoto tratado. Então, essa é uma preocupação colocada. Né, ainda na questão do meio ambiente, passei hoje aqui, a gente vê que o rio Piracicaba está vazio. Né, porque muitas vezes a água que era para estar aqui, ela está sendo barrada em outras regiões do estado. Quer dizer, o rio que passa por aqui está abastecendo outras cidades. Então, essa preocupação da estrutura dos recursos hídricos, né, ela é um patrimônio da cidade. Né? O desenvolvimento da cidade depende também do rio Piracicaba.
E a gente percebe que outras regiões, devido às barragens, né, no estado de São Paulo hoje, acaba diminuindo bastante o fluxo da água aqui na cidade. Não só aqui, mas em outras regiões. Então, hoje é preocupante. A gente percebe também que no Rio Tietê, mesmo aqui na nossa divisa, né, Piracicaba acaba fazendo divisa com parte do Rio Tietê, né, você vê os aguapés proliferando cada vez mais. E essa é uma ação, né, que tinha que ser feita pelo poder público, principalmente estadual, né, para tentar diminuir essa quantidade de aguapés, para deixar o rio transitável, para deixar o rio navegável, para criar a condição do pescador poder pescar, do pessoal poder se utilizar, né, dos rios como turismo. Né, e até agora, nós temos 2 anos de governo Tarcísio, a gente não vê nenhuma ação efetiva em relação a esse ponto que eu estou aqui apresentando. Na semana passada, o governador Tarcísio de Freitas anunciou 3 praças de pedágio aqui na rodovia Luiz de Queiroz. O que o senhor entende sobre isso? Então, primeiro, eu sou contra essa quantidade de pedágio do jeito que eles estão colocando. Né? Pedágio não é para aumentar a arrecadação do município. Se o município está com problema de arrecadação, eles tinham que cobrar do governo do Estado, por exemplo. Hoje, o governo do Estado ele abre mão de 72 bilhões do orçamento do Estado por desoneração tributária. 72 bilhões de reais. A hora que o governador do Estado ele abre mão, né, desse recurso que ia para a saúde, para a educação, para a mobilidade, né, para a educação, do trabalho voltado para a pessoa idosa, ele abriu mão desse recurso, que é do IPVA e do ICMS, que são as 2 maiores arrecadações do Estado. Então, o município ele acaba deixando de receber, né, uma parte do ICMS devido para o município, uma parte do IPVA devido para o município, porque o Estado está, né, dando, né, para algumas empresas, né, isenção tributária, que esse dinheiro não entra para os cofres dos municípios. Então, talvez, em vez do prefeito falar, eu quero colocar uma praça de pedágio aqui para aumentar a arrecadação, ele tinha que cobrar o governador do Estado para diminuir essa desoneração tributária, que é feita para alguns setores, né, da indústria, das empresas hoje do nosso Estado, né, que não gera contrapartida, né, não gera mais empregos, não reduz o preço, né, para o consumidor, nem no serviço e nem no produto, e diminuir a arrecadação do Estado. Então, isso já seria uma forma da gente poder, né, reduzir essa gana dos prefeitos de querer ter pedágio nas suas cidades. Outro ponto é, às vezes, falam, mas o pedágio é bom, que o pedágio melhora a estrada, deixa a estrada, né, mais segura. Mas tem que ser ao custo que eles estão colocando hoje, que pega os pedágios no estado de São Paulo, o valor do pedágio ele é altíssimo. Né? Então, nós temos que pensar, né, com os prefeitos nas regiões, porque nós estamos falando aqui de um pedágio, de novo, eu sou contra, né, esses 3 pedágios que serão implementados aqui. Né, os prefeitos têm que pensar, vamos pensar uma política de desenvolvimento para essas regiões? Será que as empresas virão para cá se tiver mais pedágio? Né, os empresários também não querem, porque quando você passa, os caminhões passam no pedágio, cada vez que, né, a minha mercadoria transita numa estrada, agora como a Luiz de Queiroz, que é uma estrada pequena com 3 pedágios, imagina o custo do produto para quando vai. Aí o empresário ele vai querer montar uma empresa aqui na região. Aí ele olha que, mas para ir de uma cidade para outra eu tenho que passar por 3 pedágios. Ele vai querer instalar uma empresa aqui, claro, ou vai instalar em uma outra região do estado. Então, o pedágio, ele, no primeiro momento, ele pode encher o bolso da prefeitura, né, o cofre do prefeito, mas no médio prazo a prefeitura vai perder recurso e vai deixar de desenvolver a região. Então, eu sou contra a instalação dos pedágios, vamos trabalhar na Assembleia Legislativa para não deixar esses pedágios serem instalados. Eleições 2026, não podia deixar de perguntar. O senhor vem para a reeleição? Não, eu venho para a reeleição, né, como deputado estadual. Então, a gente tem feito um trabalho, né, forte, não só aqui na região de Piracicaba, Campinas, mas em todo o estado de São Paulo. Né, a gente vem como deputado estadual, a gente tem feito algumas parcerias aqui na cidade de Piracicaba, mesmo nas cidades da região. Temos feito um trabalho forte na região da agricultura familiar, do desenvolvimento regional. Essa preocupação que eu coloquei do pedágio, ela atrapalha o desenvolvimento regional, não só aqui de Piracicaba, mas de toda a região. Então, para a gente, o nosso mandato é um mandato que tem contribuído para o desenvolvimento do Estado, a partir das audiências públicas do orçamento. Eu estou hoje também como vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Estamos debatindo bastante a melhoria, né, da estrutura hospitalar no Estado, cobrando ali o secretário de Saúde de melhorar os hospitais regionais, né, de diminuir um pouco a quantidade de OS, né, contratando mais servidores públicos no Estado de São Paulo, para que a gente possa ter mais servidores preparados daqui aos próximos 10, 15, 20, 30 anos. Porque um servidor, quando ele está dentro da estrutura do hospital, ele não está preocupado só em atender. Ele está preocupado em atender, mas entender qual que é o problema de saúde que aquela pessoa tem. Por isso que nós temos hoje, dentro da estrutura de saúde pública hoje do Estado, né, ótimos cirurgiões, né, ótimos neurocirurgiões,
os melhores ortopedistas, né? Quando você conversa nas cidades, você vai perceber que é aquele médico que passou pelo serviço público período mais longo, né? Antigamente a gente olhava, né, na nossa estrutura de saúde, o mesmo pediatra que às vezes atendeu, né, atendeu seu filho, atendeu seu neto, e hoje você não vê mais isso na estrutura de saúde. Hoje você vai no pediatra, daqui 4 meses você volta, já é um outro pediatra. Então nós estamos trabalhando que o Estado volte a ter concurso público na rede de saúde estadual, que é um patrimônio que é nosso, né, para as próximas décadas. Então nós temos feito esse debate também. Então o meu retorno para a Assembleia Legislativa no ano que vem é para discutir, né, esse desenvolvimento regional do Estado, é criar a condição do Estado se desenvolver, distribuir o orçamento do Estado, que é 372 bilhões, né, para esse ano de 2025. Então, né, o nosso retorno para o ano que vem, eu vou trabalhar muito, ainda falta 2 anos de trabalho do nosso mandato, mas com certeza, né, o meu mandato vem para a reeleição estadual em 2026. Deputado, esse programa ele chama entre aspas, porque no final eu faço uma pegadinha com o convidado. Eu peço para que o nosso convidado faça uma citação que marcou a sua trajetória, que marcou a sua vida. Então, dentro do parlamento estadual, o que para a gente é algo mais marcante? É de perceber, né, que no estado de São Paulo, né, a preocupação que as pessoas acabam colocando nem sempre é aquilo que você imagina quando você entra no parlamento. Então, ir nas regiões, né, em diversas regiões do estado de São Paulo, abre para a gente, né, um olhar que nem sempre é aquele que você tem quando você entra no parlamento. Então, assim, o parlamento é algo de construção permanente. E, para mim, isso marcou, né, que antigamente, quando você entra no parlamento, você chega lá achando que você sabe tudo. E quando você entra no parlamento, você começa a conhecer, né, o Estado de São Paulo na sua totalidade, na sua integralidade, você percebe que mesmo a gente no parlamento, a gente sabe muito pouco, e é com essas trocas de experiência que a gente acaba tendo, né, das nossas visitas, que vai engrandecendo o nosso mandato. Então, hoje eu percebo que eu aprendo muito mais do que eu ensino como parlamentar. Então, para mim, é algo que mudou a minha concepção, quando eu entrei e agora, quando eu estou na gestão do meu mandato. Deputado, eu queria agradecer a sua presença na TV Metropolitana, também agradecer a sua presença em Piracicaba. Pode fazer suas considerações finais. Eu queria agradecer a oportunidade, quando eu falo, inclusive, dessa questão do aprendizado. Hoje nós tivemos um diálogo, né, aqui no Tritura Pira. Nós vimos ali uma experiência positiva, né, que pode ser replicada em todo o estado de São Paulo, que é a questão da agrofloresta. Né, o modelo está sendo muito bem feito e, com certeza, a partir dessa experiência, nós vamos levar também para outras regiões. Então, e o meu mandato é isso. A gente vai pegando a experiência de um município, levando para outro, pegando desse, levando para outros. Então, para a gente, o mandato é isso, o parlamento é isso, é essas trocas de experiências permanentes. E eu queria agradecer a oportunidade de poder ser entrevistado por você, Ronaldo, aqui pela, né, TV Metropolitana, e me colocar à disposição. Então, nosso mandato está à disposição aqui também para você. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Nós ficamos por aqui com mais um Entre Aspas com Ronaldo Castilho. Voltamos na próxima quinta-feira, às 19h30. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus.